Fala pessoal, tudo bem com vocês? Fábio Garcia mais uma vez aqui no canal do The Playoffs. E eu quero repercutir um pouquinho com vocês essa Free Agents, né, que foi realmente maluca na NFL esse ano. A gente teve muitas trocas, muitas aquisições extremamente caras e algumas polêmicas, assim por dizer. Beleza? Vamos soltar a vinheta e debater um pouquinho isso. Então, antes de mais nada, faço aquele pedido de sempre para você, se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho para receber a notificação quando saírem novos vídeos e deixa seu comentário, deixa sua curtida aí, diz se você concordou com a minha lista ou não. Acho que é uma lista um pouquinho polêmica hoje, mas também é uma lista bem difícil, né? Hoje a gente vai falar sobre as 10 melhores aquisições do período da Free Agents, tá? Então é legal aqui a gente falar um pouquinho dos critérios que a gente adotou para fazer essa lista aqui no The Playoffs, tá? Então a gente desconsiderou os jogadores que renovaram com as franquias em que eles já estavam. Então, por exemplo, você não vai me ver colocar o Aaron Rodgers nessa lista aqui, porque ele já estava em Green Bay e renovou o contrato com a franquia por lá. Então, jogadores que passaram por situação semelhante, eles não vão ser considerados, somente trocas e jogadores que trocaram de time, né? Aí no caso, porque encerrou o contrato e assinaram um contrato com uma nova equipe, tá certo? Então, para abrir a nossa lista, eu quero fazer primeiro 3 destaques que eu achei interessantes, mas que acabaram não entrando aqui no nosso top 10, né? Então, eu começo com o Robert Woods, que foi adquirido numa troca do Tennessee Titans com o Los Angeles Rams. Então, o recebedor que acabou se machucando durante a temporada do título dos Rams, acaba indo lá para Tennessee fazer uma dupla, no mínimo, bastante dinâmica com o A.J. Brown. O Laken Tomlinson também, que era o offensive line lá no San Francisco 49ers, acabou assinando um contrato novo com o New York Jets, que está investindo bastante, tentou ali o Tyreek Hill até, para melhorar as armas do Zach Wilson. Então é mais um nome que eu gostei bastante da aquisição. E também queria destacar aqui o Indianapolis Colts, né, que conseguiu o Yannick Ngakoue numa troca com o Las Vegas Raiders. E eu acho que isso pode melhorar significativamente esse pass rush da equipe lá de Indiana. Tá certo? Então vamos para o top 10 e agora a gente vai entrar no que realmente interessa. O número 10 da nossa lista aqui, na verdade, seria a unidade da linha ofensiva do Cincinnati Bengals, mas eu vou representar isso no contrato que o La'el Collins assinou, o antigo right tackle lá do Dallas Cowboys. Vai reforçar a linha ofensiva de Cincinnati, que mostrou que entendeu muito bem por que perdeu o Super Bowl. O Joe Burrow apanhou muito mais do que a maioria dos quarterbacks na NFL e ele acabou superando tudo isso para chegar no grande jogo. Perdeu por pouco, é verdade, mas com uma linha ofensiva um pouco mais forte, de repente, o destino de Cincinnati teria sido um pouquinho diferente. E a chegada do La'el Collins com certeza mostra que todo o staff e comissão técnica estão comprometidos com o seu quarterback, de melhorar a proteção ao redor dele e de repente ter um ataque ainda mais perigoso. No número 9, eu trago o Tyreek Hill, ex-wide receiver do Kansas City Chiefs, que agora é um jogador lá da Flórida, né? Joga pelo Miami Dolphins. E o Tyreek Hill, ele não é o nono jogador da lista, ele com certeza é um dos jogadores que vai mais impactar na chegada no novo time, mas eu acho que o Miami Dolphins acabou pagando um pouquinho a mais do que precisava, tanto para os Chiefs quanto para o próprio Tyreek Hill. E isso acaba prejudicando um pouco a análise desse movimento na Free Agents, né? Que a gente tem que tentar considerar um pouco não somente a qualidade do jogador, mas em si o contrato, a compensação de draft, quando envolve trocas. E eu acho que nesse ponto a troca do Tyreek Hill ela foi muito boa para os Chiefs, para o próprio Tyreek Hill. E vai trazer um resultado em campo sim para Miami, mas talvez eles tenham pago um pouquinho a mais, né? Hoje o Tyreek Hill é o wide receiver mais bem pago da NFL e, na minha opinião, ele não é o melhor jogador da posição, então tá um pouco descalibrado isso. No número 8, temos a chegada de um novo edge rusher lá em Las Vegas, né? O Chandler Jones, jogador com mais sacks na história do Arizona Cardinals. Acabou o contrato dele, acabou assinando com a equipe de Las Vegas. E eu achei um movimento extremamente interessante porque é esperada uma mudança de postura da defesa lá dos Raiders, né? A tendência é que o time comece a alinhar muito mais vezes no que seria uma base de 3-4, né? A gente não trabalha mais muito com esses conceitos de 4-3 e 3-4, mas
para a explicação acaba sendo bastante útil, né? O Chandler Jones está acostumado a jogar na posição de outside linebacker com a função de edge, e isso deve ser predominante em Las Vegas, né? Então a troca do Ngakoue para os Colts com a chegada de um novo edge rusher acaba ajudando bastante os Raiders a ficarem ainda mais efetivos, eles que já contam lá com o Max Crosby na posição. Então é uma defesa que deve produzir bastante pressão nos quarterbacks adversários, né? Um valor de 17 milhões por ano para um edge rusher tão reconhecido na liga acaba sendo talvez um pouquinho acima do necessário, mas vai trazer bastante liderança e acredito que tenha sido um movimento que vai se pagar lá em Nevada. O número 7 da nossa lista aqui, na verdade, eu vou deixar para um combo, tá? Um combo que na minha opinião foi realmente muito bem feito pelo Tom Telesco, o general manager lá do Los Angeles Chargers, né? Além dele conseguir uma troca com um valor muito bom pelo Khalil Mack, que a gente sabe, não tem tido, os últimos 2 anos foram um pouquinho piores do que a gente se acostumou a ver lá do Mack em Chicago, mas ele pagou só uma escolha de 2ª rodada e uma escolha de 3º dia junto, então é um valor realmente muito elevado pelo que se espera do Mack, né? É um valor que acredito que pode acabar sendo uma das trocas mais baratas dos últimos anos da liga, né? Então acabou saindo bem barato mesmo lá para os Chargers, combinado com a chegada do J.C. Jackson, que teve alguns bons anos lá em New England, né? O senhor interceptação, como ele é chamado. É um contrato de mais ou menos 16 milhões e meio de dólares por temporada. É um jogador que acho que vai liderar uma secundária do Brandon Staley, que é uma secundária geralmente muito bem treinada, e acredito que a defesa dos Chargers vai elevar o patamar e de repente vai conseguir jogar no nível do seu quarterback para finalmente levar o Los Angeles Chargers para os playoffs, algo que a gente não vê dos tempos de Philip Rivers, né? O número 6 da nossa lista é um contrato que é o mais recente, no momento que eu estou gravando esse vídeo, pelo menos, ele é o contrato mais recente dos grandes jogadores da NFL, né? Eu estou falando aqui do linebacker Bob Wagner, né? Que trocou o Seattle Seahawks pelo rival de divisão Los Angeles Rams, né? E os Rams mostrando que estão realmente dispostos a fazer toda a magia de cap disponível para que eles consigam continuar competitivos, continuar em altíssimo nível e quem sabe aí conseguir um back-to-back championships, né? Ganharem 2 anos seguidos o Super Bowl, algo que não acontece, se eu não estou enganado, desde o New England Patriots no início deste milênio. Então tem realmente aí bastante tempo, praticamente 20 anos que não acontece um bicampeonato seguido, apesar dos Patriots terem chegado realmente do Super Bowl, Seahawks também chegaram em Super Bowl seguidos. Não é fácil você ganhar 2 vezes o Vince Lombardi, né, em sequência, e os Rams estão mostrando que estão dispostos. Bob Wagner é um dos melhores linebackers da liga e deve dar um suporte para o miolo defensivo dos Rams, que sofreu em algumas partes da temporada, e ainda ele vai ter o prazer de se vingar, né, do Seattle Seahawks, que, segundo ele, sequer informou para o jogador que ele seria cortado, né? Ele ficou sabendo, pelo que ele falou, ele ficou sabendo pelas mídias sociais. Então com certeza isso aí acaba ferindo um pouco o ego de um jogador que foi o símbolo de uma era tão vitoriosa, a era mais vitoriosa da história dos Seahawks. O número 5 aqui da nossa lista de hoje vai ficar para o novo right tackle do Miami Dolphins, né? O Terron Armstead, que teve seu contrato terminado lá com o New Orleans Saints, né? Não foi renovado o contrato dele, e ele passa a ser o novo right tackle de Miami. Por que ele está numa posição tão elevada aqui, muito mais que o La'el Collins, por exemplo, apesar de serem jogadores que produzem ambos em altíssimo nível, né? O Armstead é um pouco melhor, na minha opinião, que o próprio Collins, e também pela importância que ele vai ter para a equipe de Miami especificamente, né? Os Dolphins, eles têm um problema gravíssimo de linha ofensiva, e isso se mostrou ao longo da temporada, vários jogos em que nos momentos mais importantes a linha falhava e os Dolphins acabavam perdendo a bola para o adversário, né? E tem um detalhe que é bastante importante, que acho que acaba passando um pouco despercebido: como ele vai ser o right tackle de um quarterback canhoto, ele vai proteger o lado cego, então ele tem um valor ainda mais profundo para essa equipe de Miami, né? O Tua, como quarterback, ele é canhoto, então o lado que ele não enxerga com tanta facilidade é o lado direito da linha, então o Armstead ele vai agir como um left tackle em termos de importância,
ele vai vir como um left tackle lá em Miami. Então acho que é um contrato que acabou ficando num preço muito bom, de 17 milhões e meio mais ou menos por temporada, para uma solução absolutamente definitiva lá dos Dolphins, que chegaram a apostar em draft, trocaram por jogadores para tentar compor essa linha e acabaram não conseguindo produzir em alto nível. De repente, com a chegada do Armstead, essa unidade consegue produzir num nível um pouquinho mais elevado. O número 4, e a gente já encaminhando ali o final da nossa lista, né, quase entrando no pódio, eu vou trazer novamente o Indianapolis Colts, né, que se livrou do Carson Wentz, né, um quarterback absolutamente medíocre, e conseguiu ainda trocar pelo Matt Ryan lá do Atlanta Falcons, né? Então a gente espera que o nível de competitividade do ataque dos Colts seja realmente muito superior. O time ainda precisa de um pouco mais de recebedores, de repente algum tight end, mas tem uma linha muito sólida, um running back espetacular, e agora realmente tem um quarterback, né? O Matt Ryan já está na fase final de carreira e talvez essa seja a grande chance desde aquele fatídico Super Bowl para que ele ganhe novamente o Vince Lombardi. Acho que o Matt Ryan é realmente um excelente jogador, que se tiver um pouquinho de ajuda de seus recebedores, pode fazer o que o Carson Wentz não conseguiu, né? O ano passado, os Colts tiveram a chance de se classificar, precisavam vencer um dos últimos 2 jogos, e mesmo jogando em casa, o Carson Wentz acabou entregando vitórias e inclusive perdendo para os Jaguars, né, que foram o pior time da temporada, e isso acabou comprometendo bastante a imagem dele dentro de Indiana, né, o seu head coach que defendeu a sua chegada, chegou a pedir desculpas para os donos da equipe, e então o Matt Ryan talvez ele consiga representar essa retomada de vitórias, essa retomada de ida aos playoffs. Antes de abrir o nosso pódio aqui, eu quero trazer uma situação que muitos talvez esperavam, pelo menos, que estivesse compondo aqui o nosso pódio, né? Que é a situação de Deshaun Watson. Por uma absoluta escolha minha, né? O nosso querido editor Ricardo Pilat acabou nos dando essa possibilidade de escolha do ranking. Então, por uma escolha minha, eu acabei não incluindo o Deshaun Watson no ranking por uma questão de que ele responde a algo muito grave, e eu não estou aqui condenando o jogador, né? Na verdade, eu não estou aqui condenando o ser humano Deshaun Watson, mas eu acho que os termos da troca e os termos do contrato, eles são absolutamente secundários no momento em que a gente não tem os termos de todo o caso. E aí, por conta disso, apesar de achar que é um jogador que pode realmente produzir em alto nível, não sabe nem se o jogador vai estar disponível na primeira semana da NFL. E é um assunto bastante delicado, então eu optei por deixar o Deshaun Watson fora do nosso ranking, e vamos acompanhar o caso dele. Qualquer coisa você com certeza vai acompanhar no The Playoffs também. Mas vamos para o nosso pódio, né? E o número 3, o nosso terceiro jogador, que acho que foi a terceira aquisição mais bem trabalhada por General Manager, foi de um General Manager estreante, o Dave Ziegler, do Las Vegas Raiders, né, que trocou uma escolha de primeira e uma de segunda rodada para adquirir o melhor wide receiver da NFL, renovando o contrato dele e colocando ele numa condição de bastante felicidade, poder jogar com seu melhor amigo, né, o Derek Carr, e o Davante Adams agora é um dos grandes rostos da franquia, e acho que ele chega. E eu acho que é tão importante isso para os Raiders, que para mim o Davante Adams ele representa uma forma dos Raiders voltarem a competir dentro da divisão. Eu sei, os Raiders foram para os playoffs no último ano, inclusive eliminaram os Chargers no jogo derradeiro da temporada, né? Mas com as aquisições da off-season, os Raiders tinham ficado um pouco para trás. E com a chegada do Davante Adams, talvez isso volte a ficar equilibrado. E eu acho que o preço pago de uma escolha de primeira e uma de segunda rodada foi um preço absolutamente razoável, para não dizer que foi um roubo dos Raiders, porque dificilmente numa primeira e numa segunda rodada você vai encontrar um jogador que vai conseguir produzir igual ao Davante Adams, pelo menos nos próximos 2 ou 3 anos. Então, acho que foi realmente uma belíssima troca. E agora vamos ver se ele vai conseguir produzir dentro de campo, né? O número 2 da nossa lista, na minha querida opinião, deveria ser o número 1 aqui, tá? Mas por uma questão de peso, de posição, eu acabei alterando isso no final. E eu tô falando aqui do Von Miller, né? Que acabou sendo campeão novamente, né? Foi campeão dessa vez pelo Los Angeles Rams e assinou um belíssimo contrato de $20 milhões por temporada para jogar pelo Buffalo Bills. E por que esse movimento, na minha opinião, ele é tão impactante e tão significativo para essa free agency? Se a gente pensar no time do Buffalo Bills, é quase impossível você ver
que algum setor dessa equipe em que tem uma falha muito grande. Você não vai dizer que falta grandes cornerbacks, você não vai dizer que a OL acaba fraquejando nos momentos-chave, não tem um quarterback franchise. O time tem absolutamente qualidade em todos os setores, é muito bem treinado, tem uma estabilidade na posição de QB e aprendeu a vencer com o passar do tempo. Teve uma derrota bastante traumática para o Houston Texans do J.J. Watt e do Deshaun Watson algumas temporadas atrás. E agora vem sofrendo um pouquinho com o Kansas City Chiefs, que não é nenhum demérito, porque os Chiefs contam com o Patrick Mahomes. Mas a chegada do Von Miller talvez seja para a posição que é menos efetiva dos Bills quando mais se precisa numa partida, que é a posição de pressionar o quarterback, né, o edge rusher. Eu acho que essa liderança do Von Miller, né, que é uma pessoa que todo mundo elogia bastante, essa liderança que ele tem e esse peso de trazer 2 anéis na bagagem, talvez acabe dando aos Bills exatamente o último tempero que falta para a receita ficar completa e o time conquistar finalmente o seu primeiro Super Bowl. Eu acho que o Von Miller ele muda o patamar de uma defesa que já era excelente e por isso eu vejo como o melhor movimento da Free Agency, que só vai ficar em segundo lugar pelo peso da posição do nosso número 1. E o nosso número 1, gente, acho que ele não poderia ser outra pessoa aqui, né? Obviamente estamos falando de Russell Wilson, um novo quarterback do Denver Broncos, que finalmente encontra uma solução para a posição mais importante do jogo. Nos últimos vários anos, desde a aposentadoria do Peyton Manning, os Broncos vêm sofrendo seguidamente na posição de quarterback. Foram bastante criticados no último draft por deixarem passar o Justin Fields, que acabou lá em Chicago. E nesse ano o George Paton acaba puxando o gatilho e fazendo uma troca absolutamente significativa e que muda o curso da história tanto de Denver Broncos como de Seattle Seahawks. O Russell Wilson ele chega para colocar o Denver Broncos de novo num patamar de competitividade, que é uma coisa que não acontece há muitos anos lá em Denver. E, inclusive, os Broncos estão na maior sequência de temporadas negativas da sua história. É absolutamente urgente que o time consiga produzir em alto nível. E o Russell Wilson talvez fosse a peça que faltava. A defesa deve sentir um pouquinho de falta ali do Vic Fangio, mas ainda deve conseguir produzir em altíssimo nível. E acho que o Russell Wilson tem armas suficientes para pegar esse time de 4º lugar na divisão, para, inclusive, quem sabe, ganhar o Super Bowl. É esse o peso que o Russell Wilson tem chegando em Denver. E quem sabe até ele salva a carreira do Jerry Judy, que, convenhamos, até agora ainda não estreou na NFL. Então, assim, é basicamente isso que eu vejo, Eu vejo que o Russell Wilson e Von Miller são os jogadores que mais impactaram essa Free Agency. Então eu vou te pedir o seguinte, se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu, deixa um like aqui no nosso vídeo, um comentário, concorda comigo? Não? Então me conta aí, a gente vai conversando nos comentários para ver tudo que a Free Agency impactou, pelo menos até esse momento, já de olho no draft. Um abraço, valeu!